Oi, gente! Começa agora uma edição especial do Boletim Ciência. Hoje vamos conversar sobre o programa Bolsa Família gerar fator de proteção para a morte materna. De acordo com a pesquisa do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde, o SIDAX da Fiocruz Bahia, o Bolsa Família tem papel crucial na saúde materno-infantil. E a gente vai saber como os dados foram coletados e o que as análises apontam sobre o tempo de cobertura e o impacto na saúde das mulheres. Excepcionalmente hoje não teremos participação ao vivo da nossa audiência, mas você sempre pode participar sugerindo temas para a gente debater aqui. Mande sugestões pelas nossas redes sociais. O Bolsa Família, o programa de transferência de renda do governo federal, foi instituído no país em 2003. 10 anos depois, o número de mães que morriam no parto ou iam a óbito por complicações no pós-parto caiu consideravelmente. Segundo o relatório da Organização Mundial da Saúde, na década anterior ao Bolsa Família, a cada 100 mil nascidos vivos, 120 mães entravam para as estatísticas de mortalidade materna. Depois de 10 anos do programa em vigência, o número de mortes caiu para 69 mulheres. E a partir de levantamento de dados e cruzamentos de informações, a pesquisa revela que quanto maior o tempo de recebimento do Bolsa Família, maior a taxa de proteção. E para nos explicar sobre isso, convidamos a pesquisadora associada ao SIDAX, da Fiocruz, e também da Harvard Medical School, doutora Flávia José Alves. Olá, doutora, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, queria primeiramente agradecer por estar aqui participando com vocês, é sempre muito bom falar sobre ciência, discutir esses resultados tão importantes para o nosso cenário. Então, obrigada por estar aqui. Maravilha, a gente também já agradece, né? Apesar da gente falar de um tema duro, difícil, né? Mas também importante da gente refletir. E aí a gente já começa, doutora, tentando ali, né, entender o termo, né? Morte materna, mortalidade materna. O que exatamente ele significa? Está relacionado à morte no parto e também no pós-parto? De quanto tempo? Explica pra gente. Isso mesmo, o termo, o conceito de óbito materno seriam aqueles óbitos que acontecem ali no parto, na gestação, no puerpério. E o puerpério a gente considera 42 dias após o parto. Então, assim, todas aquelas causas relacionadas à gravidez ou agravadas pela gravidez, e a gente vai ter desde esse percurso natural do adoecimento, como também aquelas outras causas relacionadas aí às omissões, intervenções nesse período. Então, a gente considera todos aqueles óbitos que acontecem nesse período que a gente vinha conversando, né? É um indicador muito importante também, a gente vai ver o indicador de saúde, está relacionado a questões da pobreza também, desenvolvimento econômico. Então, para além de ser aqueles óbitos relacionados ao parto, à gravidez e à puerpéria, é também um indicador de saúde bem importante. A gente vem tentando entender um pouco mais. Pois é, e aí a gente tem esse, né, esse direcionamento, a pesquisa direcionada para a questão da mortalidade materna. Por quê? O que a levou a investigar esta linha, né? Quais foram as motivações? São várias, assim, eu acho que dá para a gente primeiro apontar, talvez, assim, o grupo de trabalho lá no SIDAX, a gente vem trabalhando um pouco com essa avaliação de impacto de políticas públicas em desfecho de saúde. A gente vai ver, por exemplo, que já foi demonstrado que o programa Bolsa Família, ele consegue reduzir mortalidade infantil, mas a gente ainda não tinha investigado sobre a mortalidade materna. E uma questão que se faz muito é que os programas de transferência condicionada de renda, no próprio desenho deles, a gente vai ver que tem dois objetivos principais. Seria um, reduzir a pobreza imediata através de uma transferência de renda condicionada, e também ali a pobreza que a gente chama intergeracional. Está muito relacionada às condicionalidades da saúde, de educação. Então, assim, tem sido pautado dentro das agendas governamentais esses objetivos de redução da mortalidade infantil, redução da mortalidade materna, mas isso ainda era uma hipótese. A gente ainda não tinha conseguido investigar, ainda não tinha sido investigado, até no cenário mundial a gente vai ver que para esses programas de transferências condicionadas de renda, a gente tinha algumas coisas para mortalidade infantil, mas tem muito pouco sobre mortalidade materna.
Então, a motivação vem um pouco disso, né? Que não se permaneça apenas uma hipótese, mas que a gente consiga investigar isso e ter um dado, uma evidência sobre, quando a gente fala e pauta sobre isso. Pois é, né? E aí a gente fica pensando, né? É uma imensidão de dados. E aí, por onde começar? Qual foi o primeiro passo, né, da pesquisa? Para onde a senhora olhou inicialmente? Sim, essa é uma pergunta também bem importante, porque a gente começa investigando isso desde o meu início do meu doutorado, eu terminei o doutorado, por exemplo, no ano passado, mas a gente sabe que antes disso tem todo um histórico, né? Essa pesquisa ela foi realizada junto com uma equipe muito grande do SIDAX, que é o Centro de Integração de Dados e Conhecimento para a Saúde da Fiocruz, em Salvador, e a gente tem uma equipe muito grande que vem trabalhando com esses dados, tentando fazer esse linkage, essa conexão dos grandes bancos aí das informações em saúde que a gente tem, do sistema de informação em saúde. Então, começa daí, esse interesse, primeiro estabelecendo uma coorte de 100 milhões de brasileiros, foi pelo SIDAX, dentro de uma equipe muito grande, como eu falei. Então, assim, datar, né, esse início é bem um pouco, a gente não consegue de fato, mas já vem um tempo aí, a gente tentando fazer esse levantamento de dados, né? Então, primeiro começa estabelecendo uma coorte, 100 milhões de brasileiros, que são os dados do cadastro único para programas do governo federal, e a partir disso a gente faz os linkages com os bancos de dados dos sistemas de informação em saúde, sistema de informação de mortalidade, sistema de informação sobre nascidos vivos, dentre outros também que acontece ali dentro de outros estudos do CIDADS. E aí, depois desse levantamento, né, como é que faz para analisar tudo isso? Qual foi a metodologia, né, como a gente consegue cruzar todos esses dados para, enfim, caminhar para as análises e as informações? Sim, sim. É também um percurso intenso. A gente pega esses dados, são dados dos sistemas, como a gente vinha conversando, todo esse linkage, todo esse processamento de dados, ele é feito em um ambiente seguro, a gente precisa proteger esses dados só chegam para os pesquisadores após passar por um processo de anonimização, por exemplo, então a gente sabe que tem todo um percurso aí de linkage, dentre outras questões. E aí, para a gente fazer isso, a gente precisou, como eu falei, contar com a equipe de estatísticos, de cientistas da computação, epidemiologistas, tentando fazer e descobrir essa forma mais eficaz, digamos assim, de fazer esse linkage. Então, foi construído uma ferramenta específica para isso, dentro do SIDAX também, para fazer esse linkage dessas grandes bases de dados. E daí a gente começa a pensar que teria uma população que ia trabalhar com aquelas mães que tiveram filhos nascidos vivos, então a gente pega ali aqueles dados da coorte 100 milhões, são aquelas mulheres cadastradas dentro do cadastro único, e a gente chega depois, tenta fazer esse linkage, trazer as informações das mulheres que tiveram filhos nascidos vivos, registrados lá no SINASC, e depois a gente traz também as informações do Sistema de Informação de Mortalidade. Para isso, a gente usa essa ferramenta, como eu expliquei anteriormente, e usa dados como o nome da mãe, o nome do indivíduo, data de nascimento, município de residência, para a gente ter ali o melhor score de proximidade entre eles e saber que é exatamente aquela pessoa. Mas acho que é importante a gente falar que todos esses dados, eles são anonimizados quando chega para a gente aqui, os pesquisadores, a gente não tem acesso, né, aos dados, é importante dizer que tudo isso é feito em um ambiente seguro, protegido, e que chega para a curadoria, né, todo um processo aí de proteção desses dados. E aí, né, a partir desses dados, a gente já cai logo naquilo que, né, a gente quer saber sobre a questão da taxa, né, da proteção em relação às mulheres, o que se verificou, como se chegou a esse dado. Sim, o que é que a gente conseguiu ver, então? Como a gente vem explicando, a partir dessa população, a partir desse conjunto de dados, a gente tentou, então, investigar se receber o programa Bolsa Família poderia, então, impactar na redução desses óbitos maternos. Então, o que é que a gente tenta fazer? A gente vai analisar, então, comparar aquelas mulheres que recebem o programa com aquelas mulheres que não recebem o programa dentro ali daquela coorte. E o que é que a gente viu? A gente notou que aquelas mulheres que recebem o programa Bolsa Família, elas têm uma chance até 18% menor de óbito materno, ou seja, de morrer por uma causa materna, aquelas que a gente vinha falando, de morrer na gestação, no parto ou no puerpério,
do que aquelas mulheres que não recebem. Além disso, eu acho que esse é também um resultado importante dos nossos achados. Quanto maior o tempo de recebimento desse programa, é maior esse efeito. Pode chegar até 31%, por exemplo, de redução, quando a gente compara aquelas mulheres que receberam o programa por 9 anos ou mais. Então, é só reforçando, então, que o tempo também de exposição, tempo de recebimento desse programa, parece ser um fator muito importante, né? Aquelas meninas que começam a receber desde muito cedo, possivelmente tem um efeito maior aí sobre um maior efeito do programa, do recebimento do programa Bolsa Família, para a redução desse óbito materno. E aí, nesse sentido, né, quais são as conclusões possíveis em relação ao benefício, né, que as mulheres recebem? A gente aposta muito assim, em duas vias principais, pelo próprio desenho do programa Bolsa Família, que é um programa de transferência condicionada de renda. A gente sabe, então, que possivelmente esses efeitos eles podem ser, eles acontecem tanto pela via do recebimento do benefício, como também das condicionalidades de saúde. E isso a gente tem dois determinantes principais do óbito materno, a gente vai ver na literatura, fala muito sobre isso, que dois determinantes seriam a situação de pobreza e também o acesso a esses serviços de saúde. Então, com o programa Bolsa Família, possivelmente a gente vê que há uma ampliação, uma melhoria aí dessa situação de pobreza, como também uma melhoria desse acesso a serviços de saúde através das condicionalidades, como acompanhamento pré-natal, o acompanhamento vacinal, dentre outras questões. Então, assim, as nossas conclusões seriam um pouco mediadas por essas questões, que seria do recebimento, como também do acesso a serviços de saúde, e que um programa de transferência condicionada de renda, por ter esse desenho, ele poderia impactar, então, nesses óbitos dessas mulheres nesse período específico, que é a gestação, parto e o puerpério. E, doutora, a pesquisa também identifica, traz características de quem são essas mulheres, escolaridade, idade. Sim, sim. Algo que é bem marcante e uma triste realidade também, a gente vai ver que as mulheres mais vulneráveis da nossa população, e a gente tem várias questões, e isso também reflete não só no Brasil, mas no mundo como um todo, a gente vai ver que as mulheres mais vulneráveis, ou seja, aquelas mulheres em situação de pobreza, da raça negra, dentre outras questões, mulheres de população rural, mulheres que residem em municípios mais pobres, então teriam maior óbito materno. E a gente vê essa questão dentro dos nossos dados também, a gente consegue ver essas questões, e a gente vai ver também que o programa Bolsa Família, o recebimento desse programa Bolsa Família, ele teve maior efeito, especialmente nessas mulheres mais vulneráveis. Então, a gente pode comentar um pouquinho aí e pensar também, levantar essa hipótese, que o programa Bolsa Família tem também ajudado a reduzir essas iniquidades em saúde, atuando especialmente nessas populações mais vulneráveis, que é onde os óbitos também acontecem em maior número. E aí, nesse sentido, né, a gente sabe que também tem aí a responsabilidade, o compromisso da gestão pública. Então, doutora, de que forma, né, uma pesquisa como essa também ajuda na tomada de decisão? Maravilha, Neide. Eu acho que a gente vem sempre também pautando e discutindo nos nossos resultados um pouco sobre isso, que as funcionalidades em saúde, quando a gente fala, por exemplo, a gente vai ver que existem duas contrapartidas, né? Existe aquelas famílias beneficiárias, elas precisam cumprir as condicionalidades, mas também as ações governamentais, elas precisam manter a qualidade desses serviços, manter os serviços para que haja acesso a esses serviços, e como também pensar em todo esse processo, ou seja, então seriam duas vias sempre, né? A via das famílias que precisam passar por essas condicionalidades, como também a via das ações governamentais que precisam manter esses serviços em funcionamento para que seja possível exercer essas condicionalidades. E dentro desse sentido, acho que mostra para a gente um pouco nessa direção, que as ações para redução do óbito materno, elas precisam ser processuais, mas precisam também ser sistemáticas, elas precisam ser mantidas ao longo do tempo, e a gente precisa ter duas vias principais, tanto na via da redução da situação de pobreza, como também para melhoria do acesso ao serviço de saúde, melhoria dessa qualidade, ampliar esses serviços também em certa medida. Então, a gente sempre
vem um pouco discutindo dentro dessas questões, né, de ampliação e manutenção. E isso também me remete, né, à continuidade, né, dos estudos, aos avanços das pesquisas, como que a senhora quer seguir daqui para frente, se esse estudo também aí tem novos passos, ou se ele está totalmente concluído e agora a senhora parte para outros aprofundamentos. Maravilha, essa pergunta também. A gente sabe que nunca se esgota. Como eu estava falando, acho que o nosso artigo ele se soma a um corpo de evidências que ainda é pequeno sobre esse efeito dos programas de transferência condicionados de renda no óbito materno. Então, a gente precisa um pouco investigar mais e tentar entender outras relações, né, para além do recebimento, tentar entender também agora, após, nesse período, né, pandêmico, pós-pandêmico, tentar entender um pouquinho mais, quem sabe que os óbitos maternos eles estão aumentando a partir de determinado período, então a gente precisa também entender quais seriam esses fatores, ou como também o programa Bolsa Família pôde atuar nesse momento, ou quais seriam outras ações também necessárias nesse percurso. E ainda dentro dessa perspectiva, a gente vem também tentando entender um pouco mais sobre a saúde mental materna dentro desse período, e a nossa pesquisa está agora, né, um pouco voltada para essas questões também, de como esses programas eles podem também impactar a saúde mental materna, de uma certa forma, nesse período da gestação, no parto e no puerpério, e tentar também entender outras questões, né? Mas a gente vem um pouco dentro dessa perspectiva. Pois é, a gente já está caminhando aqui, né, para o finalzinho do nosso boletim, e a gente sempre fala, né, da questão da ciência, da importância da ciência para o desenvolvimento, né, das relações até humanas, né, da sociedade. E aí eu te pergunto, qual é, né, o papel da ciência também em relação à proteção à vida? Sim, sim. É bem interessante também. Acho que por um momento, a gente vem discutindo muito também sobre essas questões de como as nossas ações, as ações que são as ações governamentais, as ações dos serviços de saúde ou as ações dos profissionais de saúde, elas precisam estar pautadas em evidências, e é um pouco a ciência está aí um pouco para contribuir com esses manuais, tanto em termos técnicos ou em termos de evidências, gerando evidências para que sejam tomadas sempre decisões baseadas em evidências. E acho que a gente pode ver isso só de uma forma bem rápida, tentar ser sucinta também para a gente finalizar, mas seria para a gente tentar entender. Como a gente falou lá no início, os programas de transferência condicionada de renda, eles eram sempre pautados dentro das agendas governamentais, isso não só do Brasil, mas fora do Brasil também, na América Latina, em outros países de baixa e média renda, quando a gente vai ver também. Então, a gente vai ver que eles estão sempre ali nas agendas governamentais, como um dos objetivos de melhorar a saúde materna e infantil. E isso ainda não vinha sendo investigado. A gente tem poucos estudos na literatura sobre isso, então, assim, acho que agora a gente tem um corpo de evidência, a gente tem alguma outra evidência para acrescentar esses achados, e a gente poder dizer, né, que esses dados eles podem ser pautados em evidências, que a gente tem resultados para que eles sejam mais assertivos também, né? Pensando no próprios desenhos das políticas que estão sendo implementadas. Eu acredito que seja um pouco nessa direção. É isso, a gente também acredita nisso, a gente segue aqui também juntinho aí, caminhando com evidências, trazendo sempre dados da ciência aqui para a gente sempre caminhar e evoluir aqui na sociedade. Doutora, muito obrigada pela sua participação, gratidão por tanta informação aqui no boletim, viu? Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. E você fique com a gente, confira a nossa programação no site do Canal Saúde. A gente se encontra por aqui sempre segunda, quarta e sexta, ao vivo às 3 da tarde e depois às 7h30 da noite na TV. Até lá.